Olá, queridos irmãos, estudiosos do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje apreciaremos o capítulo 16, que é um capítulo que acontecem muitas coisas, né? Vamos lembrar que o Paulo e o Silas já estão em viagem, né? O Barnabé com o sobrinho Marcos, né, João Marcos, foi lá para a ilha de Chipre, que era a terra natal deles, né? E o Paulo ficou com o Silas e foi para o continente fazer esse périplo que ele já havia feito antes para reforçar primeiro ver como as comunidades cristãs que ele fundou na primeira viagem estavam procedendo e ver se tinha alguma dúvida e reafirmar essas comunidades, né? Porque ele fazia visita, mas não era visita de médico, não, ele visitava mesmo. Chegava lá, era acolhido pela comunidade, ficava meses, né? No caso da outra viagem, ficou até quase um ano lá, na última cidade. E aí, esse capítulo 16, ele diz, e chegou a Derbe e Listra. Eles tratam, essas duas cidades, chegou a Derbe e Listra, não são tão próximas assim, não. Tem uns 45 quilômetros de distância entre uma e outra. Né? Uma coisa mais ou menos assim, 3 pontes Rio-Niterói. Mas eles faziam isso num dia. Né? Assim, homens que não tivessem comprometimento, né, de andar, eles faziam isso num dia. Então, a comunicação entre as duas cidades era intensa, vamos dizer. E aí uma sabia o que estava acontecendo na outra. Por isso que chegou a Derbe e Listra. Então, eles ficaram ali nessa região. E eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, né? Crente em Jesus, mas de pai grego. Então, o que acontece? O pai era na tradição grega, que é onde estão vivendo, o pai era o cabeça da casa. E ele não era judeu, nem convertido a nada. E o Timóteo, que falava bem, tinha uma proeminência, ele não foi circuncidado. Então o que acontece? Do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e Icônio. Aí já enfiaram Icônio, que é uma outra cidade que vem depois. Por último, lá do périplo, foi aquela que eles ficaram quase um ano até voltar de novo. E também ficava mais ou menos esse tempo aí, 40, 50 quilômetros de distância. Aí, essas estradas não tinham várias estradas para eles andarem, não. As estradas eram a mesma, eles iam e voltavam, as pessoas se encontravam na estrada indo e voltando, né? As cidades já eram fundadas a uma distância tal que você pudesse chegar bem com um dia de caminhada, entendeu? Porque não era aconselhável você dormir na estrada, primeiro que você não tinha aparato nenhum, ficava um breu horroroso e também podia ter assalto nas estradas, além de animais. Então a ideia era você chegar na próxima estrada. Se você não tivesse que ir para 2 cidades depois, mas você pernoita numa e no dia seguinte você vai para outra, tá? Paulo quis que este fosse com ele. Sabe aquela ideia que eu falo, que não aparece muito, né? Não fica evidente para quem estuda Novo Testamento, que essas pessoas, eles levavam os discípulos neófitos, porque como não tinha livro ainda, os neófitos aprendiam vendo a pregação, vendo
as perguntas que se faziam, a resposta que se dava, o comportamento de Paulo, entendeu? Então eles sempre levavam uma meia dúzia de irmãos que estavam predispostos a fundarem uma nova igreja quando voltasse para sua casa. Enfim, eram garotos novos, né? Em torno de 20, talvez nem 20 anos. E aí, o próprio João Marcos, né, que o Barnabé está tentando emplacar. Os irmãos que estavam... Paulo quis que fosse com ele o Timóteo, que tinha uma boa reputação, uma boa fala, entendeu? Porque lembra, a gente está indo para o mundo grego, que fala grego. O aramaico era uma língua de comercial. Era uma língua que nem tinha, não era grafada, não tinha os símbolos. Então, era uma língua pobre. Então, para você descrever uma doutrina nova, ficava melhor em grego, né? Então, tanto é que os originais dos quais vêm as Bíblias tem uma parte latina, né? A Vulgata, e grego, e o que estava em aramaico foi passado para latim. Né? Porque o Yiddish mesmo, né? A língua dos judeus, em princípio não era grafada, né? Foi uma coisa mais recente. Quando iam... porque sabiam que o pai era grego. Paulo quis que este fosse com ele e, tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, pai de Timóteo. Aí vocês vão me dizer, mas meu Deus do céu, Paulo foi lá na igreja de Jerusalém, quebrou um pau danado para dizer que os gentios não tinham que necessariamente ser circuncidados. Aí ele encontra o garoto filho de grego, a mãe era judia e ensinou a ele essa parte do Velho Testamento. Mas o garoto não era circuncidado, porque o pai era grego e não era judeu. E quando iam passando, então, aí vem o Paulo, né? Paulo quis que este fosse com eles, e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. O que acontece? O Paulo, assim, mesmo uma boa parte dos judeus não aceitando essa nova filosofia cristã, ele se apresentava primeiro nas sinagogas, que era para arrebanhar os judeus que eram sensíveis à mensagem. Mas, para entrar no corpo da sinagoga e falar para os judeus, né, judeu mesmo, né, seguindo a lei mosaica, você tinha que ser circuncidado. Uma pessoa não judia não podia falar lá, não podia entrar no corpo da sinagoga. E aí Paulo circuncidou esse garoto, embora soubesse que não era para você ser seguidor de Cristo, você não precisava ser circuncidado, mas o garoto vai pregar dentro lá para os judeus. Tá entendendo? E aí vamos eliminar, até porque seria pecado, aí o garoto não poderia entrar lá no corpo da sinagoga, e aí era uma causa de apedrejamento. Eles vão armar uma dessa para Paulo mais à frente, dizendo que o Paulo levou gente não circuncidada lá para dentro. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, aqueles decretos lá pelos quais eles brigaram. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e a cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então o Espírito Santo não disse como, se apareceu, se veio só a mensagem, se foi em sonho. O Espírito Santo disse para eles não irem para a Ásia naquele momento. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu.
Nós vamos para cá. Não. Ah, então nós vamos para lá. Tá entendendo? Assim, não tinha tempo a perder. Ele mandava inspiração, o cara não pegava, aí já mandava mensagem direto. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Desceram mesmo. Essas cidades estão num plano mais alto e Troade é um porto. Tá? Aí eles desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia que lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que coisa maravilhosa, né? Aí, dependendo do lugar que você vai estudar, vai dizer, aí fala assim, o Espírito Santo se apresentou. Repara, isso é claro, né? Se for católico, o evangélico não vai jogar isso para cima. Mas olha o que está escrito, um homem da Macedônia. Dois versículos atrás falou, o Espírito Santo disse para ele não ir para lá, para aquele lado, nem para o outro. Então, o Lucas que está escrevendo, ele diferencia quando foi o Espírito Santo e quando foi um homem da Macedônia. Um homem da Macedônia foi um dos avatares dos guardiões da Macedônia, que pediu para eles irem para lá, mas o Espírito Santo também já estava sabendo, foi tocando eles para lá. Porque, quer ver? Eles estavam indo para a Ásia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Aí agora fala, um homem da Macedônia, se fosse a mesma coisa, ele ia escrever, né? Para que ele ia escrever outra coisa? Lembrando que o Lucas é muito amigo de Paulo. O Lucas foi médico de Paulo. Paulo pediu para Lucas, porque Lucas tinha uma boa escrita, escrevia em grego, tinha muito... Ele tinha um método, né? Científico. Lucas fez uma pesquisa para fazer o evangelho dele, etc. Logo depois dessa visão, procurando partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o evangelho. Agora repara uma coisa maravilhosa. Versículo 10 do capítulo 16. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor procuramos. Repara, o Lucas se insere. Então, o Lucas, essa parte aí do trajeto, o Lucas fez junto. Olha que coisa maravilhosa. Aí tem gente que fala assim, quando começam as viagens, capítulo 10, mais ou menos, aquilo ali é tudo, o Lucas pegou um diário de viagem, por isso que ele sabe todas as cidades e o que aconteceu em cada uma. Aí ele copiou e não reparou que estava na primeira pessoa. Entendeu? Que estava uma narrativa como se ele... Agora, o Lucas, médico, uma pessoa que primava pela escrita, ele não ia ver? Ele não teria trocado esse verbo? Não, ele está querendo dizer exatamente isso, que ele participou. Procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, o porto, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia. No dia seguinte, para Neápolis. Essa região tem muita região de passagem. Neápolis era uma cidade nova, né? Neópolis. Dali para Filipos. Aí chegou numa cidade poderosa, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. É o portal. Mas eles já tinham sido abençoados que o patriarca dos macedônios foi lá chamá-los, né? E já estavam sendo esperados. Digo, do outro lado. É uma colônia e estivemos alguns dias nessa cidade, Filipos. Filipos é uma cidade poderosa porque recebeu até o nome do pai de Herodes o Grande. Esse nome Filipos é dado em homenagem ao pai do Herodes o Grande. Ou seja, a cidade
Já tinha uma predestinação a ser grande mesmo. E no dia de sábado, saímos, foram fora das portas da cidade. As cidades eram muradas para se defender e tinham 4 portas. Para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Essa cidade, ao que tudo indica, eles devem ter perguntado lá, eles sabiam que não tinha sinagoga. Repara, sentando, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Para você fundar uma sinagoga, você tinha que ter no mínimo 10 homens. Podia ter 100 mulheres. 100 mulheres não fundavam uma sinagoga. Tinha que ter 10 homens. Se não me engano, 10 homens chefes de família. Então, e aí eles devem ter perguntado, essa cidade não tinha uma sinagoga. Não tinha os 10 homens. Tanto é que, quando eles foram procurar, aí qual era o costume dos judeus? Se eu não tenho a sinagoga, eu vou fazer uma reunião perto de um corpo de água corrente. Aí eles acharam lá. Falamos a mulheres que ali se ajuntaram. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Lídia, que era uma mulher nova e rica, porque ela era vendedora de púrpura. Ela foi tocada, digamos assim, pela fala do Paulo. Paulo está pregando lá no equivalente que seria a sinagoga. Porque essa parte aí, ele não foi ainda. Lembra? Ele acabou de receber o chamado da entidade macedônia para ir para lá. Eu fico imaginando um católico ou um evangélico ouvindo eu fazer esse estudo. Cara, assim, é uma questão de nomenclatura. Está escrito lá que apareceu um homem macedônio. É a entidade. Qual é a dúvida? Porque a escritura está lá, está escrito ali. Ó. Eu estou usando a nomenclatura espírita. Que é uma entidade macedônia. Aí, e depois que foi batizada, a Lídia ficou tão tocada que ela foi batizada. Ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso, a Lídia. O que ele está dizendo? Não tinha, como eu te falei, não tinha construção física que chamasse de igreja. Tinha as iglésias, que era onde o povo se reunia, às vezes até era um portal, né? Os cristãos. Ela já batizada, depois que foi batizada, então ela se reunia com os judeus. Ela ouviu a pregação do Paulo, ela recebeu a boa nova, ela foi tocada. Entende? Eu estou falando, Paulo chegava lá e expunha, mas não era todo mundo que era arrebatado. E sim aqueles que já estavam no ponto. Lídia era nova. Né? Aqui a gente tem que abrir, não tem como não falar disso. A questão é o seguinte, vocês viram que é um mundo desgraçado para as mulheres. Mulheres não mandam nada, né? Só que na tradição judaica, o pai tinha obrigação de ensinar uma profissão ao filho. Tem até um dito que dizia, né? Se você não ensinar uma profissão para o seu filho, você está ensinando ele a ser bandido, a ser... É um dito. Não é exatamente assim, tá? Mas o sentido é esse. Então o pai tinha que passar, na realidade. Geralmente passava a sua profissão para o filho. Dentro daquilo que eu falei, né? Nas cidades, você tinha um que botava ferradura em cavalo, tinha o outro que tosqueava lã, tinha o outro que fazia sapato, tinha o outro que fazia roupa, né? E ele e a casa dele, né? As mulheres da casa, os servos, aí assim, não tinha fábrica, né?
os servos, por que fala tanto em servo? Ah, o Senhor e seus servos. Porque o cara tinha uma profissão laboral e ele empregava as pessoas. As pessoas empregavam, elas ganhavam um lugar para dormir e comer e se vestir. Né? Geralmente não pagava. Quando era um negócio muito grande, como, por exemplo, fazer colheita no campo, aí tem aquela figura lá daquela praça que fica o pessoal lá para ser contratado. Nesse caso, recebe um pagamento em dinheiro. Mas os caras que moravam, no caso de curtume, né, de lugar de tecelagem, os caras moravam lá. Era um complexo que tinha as instalações do negócio e tinha também lugar para dormir os empregados. Porque, por exemplo, quem cria bicho, dependendo do tamanho do rebanho, tem que dar comida para os bichos, tem que ordenhar, tem que manipular o leite, fazer o queijo. Enfim, matar os animais, para depois levar lá para a feira, para negociar. Tá entendendo? A Lídia, o que acontece? Então a mulher não era nada, então ela ficava dependendo do marido. Por isso que incluíram na lei, né, honrar pai e mãe. Ou seja, o filho tinha que honrar pai e mãe e cuidar deles até a velhice, porque não tem sistema de saúde, não tem aposentadoria e não tem casa de repouso. Então, isso é uma coisa seríssima, né? Senão o povo ia largar os pais lá. Aí, então, o filho aprendeu a profissão do pai, aquele negócio todo. E vai continuar. Por isso que o sobrenome das pessoas eram atividade. Coisa que vai permanecer até a Europa medieval, entendeu? Esse negócio aí do Lúcia Kaufmann, esses sobrenomes alemães, é vendedora. A Lúcia é vendedora. O corredor, Michael Schumacher. Schumacher é o shoemaker em inglês. O que a gente fala Michael Schumacher. É o Michael Sapateiro. Né? A Romy Schneider, aquela atriz, é a Romy costureira. Os sobrenomes eram atividade laboral. Que é que nem... Assim, se a gente pensar, a gente tem isso. Ah, o seu José ali das Couves, que isso aí já é uma coisa mais gíria, né? Mas vem de Portugal, que era exatamente o sobrenome lá da época colonial, que tinha feudo. E aí, o que acontece? A Lídia provavelmente não teve irmão homem. Aí, porque o irmão homem é que herdava a profissão. Ela não casou. Aí eu não sei a história de Lídia. Então, o que poderia ter acontecido? Ela não casou e herdou a profissão do pai. Ou até o mais provável, aqueles casamentos que o cara casou novinho com a mulher, mas a mulher tinha filho todo ano. Tinha uma hora que estava errado, ela morria de parto. Né? A mulher tinha, sei lá, 14, 15, até mais. O período fértil dela todo ela era grávida. Quando não estava grávida, estava pegando a gravidez. Então, a Lídia pode ter... Aí o que acontece? A mulher morria, o cara já estava estabelecido na vida e ele queria uma mulher nova. Uma mulher nova no sentido, uma outra esposa. E aí ele não procurava alguém, uma mulher de sei lá, 30, 40 anos. Né? Ele procurava uma outra garota, tipo Maria, tipo José e Maria, né? José era segunda casamento. José já tinha 28, 30, Maria tinha 13, né? E então ele procurava porque os pais se conheciam. E assim, meu Deus do céu, que horror! Não! O pai estava querendo garantir o futuro da filha num mundo desgraçado para a mulher. Ele estava querendo casar a filha com aquele cara que já estava bem sucedido. Entende? Assim, provavelmente ele vai morrer, mesmo que ele morra, ela fica com o negócio.
Que provavelmente é o que acontece com Lídia, porque esse negócio aí de púrpura, isso é um negócio que rende muito dinheiro, é uma profissão que você só aprende em família. Porque esse pigmento púrpura é tirado de um crustáceo que o pigmento era tirado gota a gota. Aí você tingia o tecido de púrpura, é um mundo que não tem corante. Então você imagina alguém que detém o saber de fazer, tingir, no caso era púrpura. Tanto é que assim, fulano está vestido de púrpura. Porque quem se vestia de púrpura eram os reis, porque o tecido, para ser tingido, tem que ter lá a expertise de Lídia e sua casa, e tem que ter o corante. Mas assim, a maneira de preparar o corante é que é o grande tchan. Tem que também tingir o tecido. Então, isso daí, Lídia era rica. Eu quero dizer o seguinte, Lídia era rica, ela herdou essa profissão ou do próprio pai, ou do marido que morreu. Então ela ficou numa condição com dinheiro. E ela tem uma profissão. Entende a importância dela? A casa dela é boa. Ela vive com a família. Então, por isso que uma certa mulher chamada Lídia é bem provável que não seja o nome da mulher. É o nome, ela não era desse lugar. Ela estava chegando também. Provavelmente, cá entre nós, foi chamada também lá pelo anjo da guarda. Só que não sei também, porque não tem a história de Lídia. Não sei se apareceu literalmente para ela e disse, vá lá para... Ou se ela foi só inspirada. O fato é que Lídia não era desse lugar. Lídia vai morar aí. E uma certa mulher chamada Lídia, a maioria dos historiadores acha que é porque ela é da região de Lídia. Vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que servia a Deus, então ela já era da causa, nos ouvia e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Aí disse. E depois foi batizada, o batismo de água, ainda não foi do Espírito Santo. Ela e sua casa, olha, aí já batizou a cabeçada toda, olha isso. Nos rogou dizendo, se haveis julgado, olha a humildade, né? Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Essa palavra, ela hoje tem um sentido negativo, né? Ser constrangido. Mas lá isso é como traduziram. A equivalência é constrangeu, mas o sentido não é uma coisa ruim. É que ela fica, por favor, aceite essa dádiva. Nós queremos, eu e minha família, hospedar vocês, porque era uma cabeçada, tá? Que ela estava hospedando. Por isso que eu disse que a casa é grande, é uma igreja. Vai se tornar uma igreja. Porque tá o Paulo, que levou Silas. Ele arregimentou Timóteo. E geralmente andava com 6. Só aí tem 9. Com 6 discípulos, né? Então a Lídia vai ter que morrer aí vai ter que dar comida para essa gente toda, botar essa gente para dormir. A casa de Lídia era boa para ser igreja. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Ah, meu Deus do céu, eu não estou dizendo... Eu me apiedo desse povo, cara, eu me apiedo desse... Olha, aí você pensa assim, bom, agora eles vão ser recebidos pela Lídia, vai ficar tudo maravilhoso, né? Eles vão se alimentar, tem um lugar para dormir, coberto, um lugar para deitar o corpo, para se alimentar, para beber. Mas aconteceu que quando eles saem para orar, né, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Sabe o que essa garota vai fazer? Vai acompanhar eles.
E, e nem é uma coisa ruim, não, em princípio. Que os espíritos vão falar assim, nossa, eles são iluminados. O espírito que obsidia a garota, que eu não sei se é obsidia, porque depois vai ser até ligado a um deus aí. Ele vai ver a luz dos caras e ele fica dizendo, olha, eles são iluminados, eles são realmente... Só que isso vai encher o saco do Paulo, né? Então isso daí vai ser o mote para a semana que vem, tá? Porque esse capítulo, eu estou no versículo 16, cara. O capítulo eu acho que tem 40 e tantos. Então, assim, semana que vem continuamos para saber o que vai acontecer com essa criatura que ainda fazia adivinhação e dava o dinheiro para os senhores dela. Gente, esse capítulo é maravilhoso. Então, assim, até a semana que vem, capítulo 16, segunda parte, na paz de Cristo, tá? Muito obrigado. Uma boa semana para todos.